é do talo, sim, porém o contexto tíbia, fíbula e todo o processo ligamentar em volta, por isso o termo crural. Tá? Então, que articulação é essa mesmo? Então, talo crural, classificação dela como articulação é móvel, claro, então é sinovial. De que tipo? Oi? Monoaxial ou biaxial? Biaxial, então, sinovial, biaxial. E aí? Selar ou condilar? Se é biaxial tem dois tipos, né? Selar e condilar. É selar ou condilar? Condilar. Classificamos ela como certo? Então, sinovial, biaxial, condilar. Por quê? Que movimentos são esses? Dorso do pé, o peito do pé é o dorso do pé. Então, dorsiflexão, fácil momento para lembrar disso. Dorsiflexão e flexão plantar. Isso é um eixo. E o outro? Seria um eixo de adução, mas é inversão com a planta do pé para dentro e eversão com a planta do pé para fora. Inversão e eversão. Então, dois eixos biaxial, ok? Tá, o plural. Subindo então, lembrem, não foi citado, mas nós temos entre tíbia e fíbula, tem que tipo de articulação? Membrana interóssea entre tíbia e fíbula, que é uma articulação fixa ou imóvel. Fixa e imóvel. Além de absorver o impacto da caminhada e da corrida, também serve de origem e inserção a músculos da parte anterior e posterior da perna. Então, calma aí que é importante. Subindo então, joelho, então, que tipo de articulação é do joelho? Hein? Foi? Tibio? Femoral. Gente, vamos lá, quero participação agora. Tibio femoral. Depois tem a patelofemoral, mas aqui, tibio femoral. Então, monoaxial em gínglio, não é igual aqui, só flexão, extensão, ok? Gínglio, então, sinovial, monoaxial em gínglio, correto. Então, mas aqui tem outra articulação que é a patela com o fêmur, então, patelofemoral. Apalpem aí o ligamento, o infrapatelar e o suprapatelar. Pressionem ali nos ligamentos, ó. Vejam como a patela desliza sobre o fêmur. Com a articulação, ficamos fixa, né? Ó. Ok? Então, sentindo? Patela deslizando. Agora lateralmente também. Ó, vai ver que a patela desliza também para os lados. Claro que vai depender do contexto do movimento, né? Mas é possível a patela fazer esse movimento. Outra coisa, então, essa se está deslizando, ela é multiaxial ou plana. Multiaxial ou plana. Patelofemoral, multiaxial ou plana. Mas no contexto articulação do joelho, lembrem que tem a questão da cápsula articular, né? Sempre, toda articulação móvel tem cápsula articular, que é composta por uma membrana fibrosa e lá dentro uma outra membrana sinovial, para lubrificação então do líquido sinovial. E ainda, pensando no joelho, também dá para determinar ligamentos intracapsulares e extracapsulares. Então, quais são os intracapsulares? O menisco é uma cartilagem, mas falando de ligamento. Cruzado. Então, cruzado anterior,
cruzado posterior são intracapsulares. Isso, aí os extracapsulares, o colateral fibular e o colateral tibial. Extracapsulares. Olha o termo, né, gente? Extracapsulares, fora da cápsula. Intracapsulares, dentro da cápsula articular. E é claro, além dos ligamentos, também os meniscos, né? Tem dois no joelho, né? O medial e o lateral. Sempre verifique lá nas peças, sempre tem um pouquinho da fíbula junto, então ali é o lateral. Tíbia, né? A estrutura maior da tíbia é o medial. Ok. Subindo então, articulação, quadril, como é que chama? Ilho femoral. Ilho femoral. Ok? Que é o que mesmo? Que parte do fêmur? Que parte do fêmur encaixa? Epífise proximal, mas principalmente a cabeça esférica, né, da epífise proximal. Então, isso, daí surge o termo da classificação da articulação, que é a ilha femoral é o quê? Oi? Quase isso, um pouquinho menos. Triaxial, né? Triaxial, como a articulação do ombro. Gente, ó, já deve estar estudando aí. Então, triaxial, 3 eixos de movimento, certo? Conforme a Fabiola fez lá, vem aqui de novo, Fabiola, mostra os 3 eixos do quadril. Pelo menos ela estava com a coluna bem encaixada lá. E que movimento é esse? Abdução. Lateral, o que é? Isso, então. Tá, mas o que é abdução? O que é abdução aí? Abdução, isso para fora. Isso, ó. Então, aproximou, abdução. Afastou, abdução. Abre, né? Abdução. Isso, o que mais? Isso aí para frente. Flexão, lá atrás. Extensão. Isso, extensão. Hiperextensão, né? Ok, outro eixo. Que mais? Que mais tem aí? Terceiro eixo é rotação. Rotação, né? A gente faz uma rotação medial. Pode rebolar, mas pode fazer, ó, rotação medial, de fora para dentro. Isso. E de dentro para fora, lateral. Envolvendo que o mesmo eixo que faz a rotação faz também uma circundação, né? Tudo bem, né? Dá para envolver o rebolado, claro, né? Não deixa de ser um. Deixa de ser, tá? Ok, então, triaxial. Esse passou a detalhe antes, né? Ela estava demonstrando e esqueceu de todas fazer. Então, triaxial, então, sinovial, triaxial, esferoidea, né? Esferoidea. Pense na cabeça esférica do fêmur aí, ok? Então lembrem, tem que saber a estrutura óssea também, a cabeça do fêmur, o acetábulo do ilíaco. E outro detalhe, que na circundação, todo o acetábulo é contornado por uma cartilagem, lembram? Então isso é chamado o quê? Que cartilagem? Como é que chama essa cartilagem? Em volta do acetábulo ali. Cartilagem. Chamado lábio, contorno, peixe contorno, lábio acetabular. Tá? Lábio acetabular. Como aqui em cima também vai ter o lábio glenoidal. Tudo cartilagem em volta. Ok? Então, só detalhes. E aqui na cabeça do fêmur, com a fossa do acetábulo, lá tem um ligamento, né? Que é o ligamento intracapsular, então. Tá? Toda articulação forte, móvel, né, tem que ter um ligamento intracapsular para dar segurança ao movimento. Também existe isso. Então lá, subindo do quadril para a coluna, então, digamos, né?
coluna, entre as vértebras, qual é o contexto articular que eu tenho? Inclinação. Isso, e daí tem que dividir a pessoa em duas, né? A parte anterior da vértebra, que é aquela parte cilíndrica, né, arredondada. Como é que chama essa parte da vértebra? Os corpos vertebrais, né? Entre os corpos vertebrais tem o quê? A pulpa. Discos intervertebrais, isso. Então, que tipo de articulação são os discos? Semimóvel, cartilagina. Então, mas pense, né? 23, 24 discos, cada um cedendo um pouco, para os movimentos, né, acontecerem aqui. Mas entramos no contexto posterior da vértebra, lá, aquela pontinha saliente aqui da coluna, como é que eu chamo? Como é que se chama? Forame é o buraco. Processo espinhoso, né? Ó, a espinha, pensa. Que a gente apalpa ossinho por ossinho. Então, processo espinhoso. E tem também os processos transversos da vértebra. Então, isso são chamados processos articulares. Que aí tem articulação plana ou multiaxial. Ó, na rotação, na inclinação anterior e posterior, né? Certo? Então, entre no contexto da vértebra, então, tem a parte anterior, cilíndrica, né? Semimóvel, e a posterior, plana ou multiaxial. Ok? Subindo, então, vamos à articulação do ombro. Quem foi a equipe que fez? Vocês aqui, né? Então, falaram bastante da articulação glenohumeral, isso. Então, a articulação principal do ombro é a glenohumeral. Que tipo é ela? Vocês lembram, então? Foi repetido aqui? Esteroide. Entendeu? Esfera. Tem um esfenoide lá no crânio, agora é esferoide, né? Então, se é esferoide, ela é triaxial, né? Triaxial. De novo, né? Flexão, extensão, adução, abdução, né? Rotação lateral, rotação medial e ainda circundação. Né? Triaxial. Então, sinovial, triaxial, esferoide. Ok? Aí, como eles falaram, é a articulação, o Walsh, né, que é das articulações o que dá um grau de liberdade, digamos, de amplitude de movimento do nosso corpo maior. Claro que disso também surgem os problemas, né, com lesões, luxações, etc. e tal, mas em termos de biomecânica de movimento, né, essa, a porção livre aqui do ombro, ela é bem dinâmica, até comparado com a própria esferoide do quadril, ela é mais, assim, pelo peso, né, do membro superior ser menor do que o membro inferior, então dá uma amplitude, uma biomecânica, então do movimento mais leve, mais amplo, né? Ok? Concordam? Coisa, né? Discordarem também falem aí. Tá. Nessa mesma característica da glenohumeral, eu tenho o que mais aqui no contexto? No ombro? Claro. Acrômio clavicular. Que sempre que eu fizer o movimento com a esferoidea, eu também faço o movimento com a acrômio clavicular aqui. E que tipo é essa? Que tipo é a acrômio clavicular? Multiaxial. Essa é multiaxial ou plana. Lembrem, deslizamentos em todas as direções, pequena amplitude. Vamos ver. Da mesma forma, apalpem a clavícula e o externo. Qualquer movimento que eu fizer com o membro superior, tem um movimento também na
externo clavicular. Olha lá, gente, isso aí tem que estar assim. Então, também é multiaxial ou plana. Com detalhe, a externo clavicular tem a presença de um disco, um pequeno disco, separando o externo da clavícula, e aqui na acromio clavicular eu tenho um pequeno menisco. Tanto detalhe, leiam lá no apostila de vocês, grifem, isso é importante. Ok? Então, duas multiaxiais e uma esferoide antiaxial na mecânica do movimento membro superior aí. Ok? Voltando ao braço e na sequência, cotovelo, que articulação é essa? Oi? Não. Húmero unar. Atenção. Foi falado aí. Húmero. Cotovelo é húmero unar. Então lógico, sinovial, se é móvel. De que tipo? Isso. Monoaxial em gínglio. Só flexão, extensão, flexão, extensão. Ok? Gínglio. No antebraço, aí sim aparece contexto rádio ulnar. Que modelo é a rádio ulnar? Foi? Rotação. Então, um eixo só, também é monoaxial. Pronação. Que rotação? Pronação, supinação. A rotação medial é pronação, rotação lateral subindo. Então é sinovial, trocoidea, né? Trocoide ou pivotada, né? Eu lembro com a cabeça redonda rodando, né? O pivô rodando ali. Rádio ulnar. Ok? Punho, como é que chama? Aqui no dente é o radiocarpal e endocarpal? Também fala agora, rádio ulnar. Aí é assim. Rádio ulnar. No antebraço, rádio ulnar. Não, mas ela não é interóssea. Não, isso aí não é interóssea. Ah, tá, interóssea junto com junto Mas com a tem aqui também. Não. Tem. A membrana interóssea tem também interrádio, mas daí é aquela fixa, né? Mas também tem, claro, vai lembrar. Mas aqui é a pivotada, né? O trocoide. Daí e a rádio cárpica, como é que fica? Rádio cárpica. Patrícia, tá? Patrícia, né? Priscila. É a radiocarpal e a endocarpal? Vem Priscila. Radiocárpica, radiocarpal ou radiocárpica? Isso. Vem Priscila, vai lá, faz o movimento. Quantos eixos de movimento aí? Rotação. Um só? E esse aqui? Flexão, extensão. Dois, então. Flexão, extensão, adução e abdução. Dois eixos, então. Sinovial, biaxial. Selar ou condilar aí? Condilar. Rotação não, rotação, pode dizer, a gente pode até fazer um misto de movimento aqui, mas ele vai envolver sempre a rádio ulnar aqui, Pode ver, você tenta fazer uma rotação aqui, não acontece. Só quando envolve a outra. Ei, Priscila, então, termina essa. Então é sinovial, biaxial, condilar, né? Condilar. Ok? O que mais? Você aí, o segundo lá, camisa preta, né? Essa articulação aqui, o que é? Fizeram. Oi? Não, tem intervalante aqui, mas eu estou falando da outra aqui, do polegar. Ó. De onde é que sai esse movimento aqui do polegar? Rádio. Carpo metacarpal aqui, ó. Carpo metacarpal. Carpo metacarpal.
Também é biaxial, só que em vez de condilar ela é selar, né? Selar. Então flexão e extensão, adução e abdução. E aqui no indicador? Sim, sim, não, não. Como é que é? Carpo. Falando em dois eixos, então é biaxial, selar também, né? Então é o que? Metacarpo falângica. Metacarpo falângica. Ok? Todos os dedos, né? O indicador, o médio, anular e mínimo também. Metacarpo falângica. Se é metacarpo falângica, tem que ser a falange proximal, claro. Né? E aí as interfalângicas, né, dos dedos, que são também sinovial e gengiva. Ok? O que faltou mais aí, Camila? O que faltou mais? Oi? Falando de tudo? Axial. Voltando do ombro. Oi? Axial? Não. Aqui na cabeça, Camila, o que é essa? Vamos, Tomil. Sabe como é que o movimento é esse? Extensão. Extensão. Flexão, extensão. E aqui? Inclinações, né? Inclinações bilaterais. Então, falamos em dois eixos, né? Dois eixos. Dois eixos de movimento. Então é sinovial biaxial. Que tipo? Biaxial. Que tipo é essa? Oi? Gin? Não. Gin? Não. Não. Condilar. Condilar. Côndilos do temporal com qual osso aqui do? Axial. Não. Atlas. Estou falando do atlanto-occipital. Occipital e atlas. C1, primeira vértebra cervical. Esse momento aqui. Vocês estão pensando na atlanto-axial, né? Ó. Rotação é atlanto-axial. É a cabecinha do axis lá com o atlas contornando. Então, C1 e C2, rotação, né? Então, como essa aqui do antebraço, né? Ó, trocoidea. Rotação dos dois lados aqui. Então, quando eu faço essa circundação, eu estou juntando as duas, né? A atlanto-occipital com a atlanto-axial, para conseguir fazer uma circundação ali da cabeça. Ok? Gente, ó, é mapeando, né? Vocês podem fazer isso em casa, mas não é só aqui. Só questão de, né, sozinho mesmo, 2 a 2, fazer um mapeamento disso. Tá? O que mais eu não falei? Mandíbula não. Ah, então, tem mais uma móvel aqui, isso. Como é que é essa? Mandíbula com temporal, né? Então, articulação temporomandibular, ATM, né? O único osso móvel da face é a mandíbula. Então, o contexto aqui, a musculatura aqui, se origina nos ossos da face, se insere na mandíbula, dá uma mecânica de movimento importantíssima para nós seres humanos, né? A gente costuma falar bastante, né? Para se comunicar, e a mastigação, a fala, é um momento diário e de suma importância. Claro que disso também resultam problemas nesse contexto articular. Mas, enfim, que movimentos são esses? A mastigação é um abre e fecha, né? Então, abre e fecha, depois, movimentos laterais, por isso ela é chamada bicondilar, né? Tem côndilo aqui, tem outro côndilo aqui, então bicondilar. Isso permeado pela musculatura
facial dá uma mecânica de movimento interessante. Então, além do abre e fecha, movimentos de lateralidade, de movimentos laterais, tem ainda queixo para frente e queixo para trás. Como é que chama isso? Boca de gaveta. Boca de gaveta, né? Então, que movimento biomecânico aí? Para frente é protusão, né? Protusão. Para trás, retração. Protusão, retração. Abre a gaveta. Fazendo o funcionamento. Gaveta abrindo e fechando, né? A galera prestando atenção na aula lá atrás. Então, não esqueçam também das articulações Galera prestando bastante atenção na aula. fibrosas entre os ossos do crânio. Vou repetir, mas vocês sabem que tem que saber o nome dela.